é bem bonito, para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos abrir lá em 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 3. Diz assim: Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gideão para lá sacrificar, porque era o alto, maior, ofereceu 1000 holocaustos. Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão na noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade. Diga fidelidade. E em justiça e em retidão de coração, perante a tua face. Mantiveste-lhe em grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, para julgar teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste tal coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também, até que não me pediste, eu te dou tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, prolongarei os seus dias. Despertou Salomão, e eis que era um sonho. Veio a Jerusalém e pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu-lhe holocausto, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Aleluia. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor pela palavra de Deus. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Que a tua palavra entre no nosso coração, faça pouso, faça a diferença e faça, Senhor Deus amado, a transformação. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Podeis sentar. Então, amados, o nosso tema de hoje é fidelidade, o segredo da vitória. Trabalhamos com os nossos pequeninos durante esses 3 dias. Fidelidade, o segredo da vitória. Amém? Então, amados, nesse tempo, que é um tempo assim tão difícil que nós estamos vivendo, tempo, né, aonde tanto as nossas crianças quanto os nossos adolescentes, nossos jovens, estão sendo, né, indo para um mundo virtual, aonde nossas crianças são doutrinadas, né, até pelo mundo, através de quê? Da internet, através do celular, do tablet, do computador, como foi orado aqui para que nós viéssemos proteger as nossas crianças. E para que isso não aconteça, nós precisamos, né, buscar fidelidade em Deus e ensinar aos nossos filhos essa fidelidade. E aprendermos também, como adultos também, nós erramos, aprendermos a essa fidelidade. Fidelidade ao Senhor. E ensinamos a eles o primeiro segredo. Dizemos o seguinte, que dentro deste baú
a um segredo e que eles teriam que descobrir que segredo era. No primeiro dia, nós trabalhamos o segredo da decisão. Diga comigo, decisão. Decisão. Por quê? Porque nós ensinamos a ele através da oferta de Caim e Abel. Abel decidiu a ser fiel ao Senhor. Abel decidiu ao Senhor a dar a melhor oferta. O Senhor se agradou da oferta de Abel. O Senhor se agradou da oferta que Abel veio trazer para ele. Por quê? Porque Abel foi fiel ao Senhor. Ele deu o seu melhor. Ele deu o seu primogênito. Ele deu o melhor que ele tinha no seu rebanho para oferecer ao Senhor. E aí ele decidiu ser fiel. Diga assim comigo. Ser fiel é uma questão de decisão. Amém? Eu decido ser fiel. Quando eu decido ser fiel, eu busco em Deus para que Ele venha, através da minha decisão, para que eu venha honrar a Ele, primeiramente a Ele com a nossa fidelidade. Amém? E o segundo segredo que nós ensinamos a ele foi a fé. Ontem eles aprenderam através do teatro sobre a fé. Que fé é essa? A fé em Deus, a fé que eles podem ter todas as coisas segundo a vontade de Deus. A fé que se eles orarem por um enfermo, esse enfermo será curado, segundo a vontade de Deus. A fé de buscar, né, os seus interesses, de crescerem na sabedoria do Senhor, buscar fé, como ensinamos através de quem? De Davi. Davi, ele estava lá no meio do seu rebanho. E aí o pai de Davi fez o quê? Pediu para que ele fosse olhar o que os seus irmãos estavam fazendo. Quando ele olhou, ele soube que havia um gigante muito, muito grande, né? Um gigante, né? Na verdade. E esse gigante estava atormentando aquele povo. Davi disse, eu posso lutar contra esse gigante. Eu já lutei com ursos, eu já lutei com animais, eu posso derrotar esse gigante. Mas a fé de Davi estava em quem? Em quem sempre o ajudou a derrotar os animais. A fé de Davi estava em Deus. E nós ensinamos a ele que não há gigante que Deus não possa derrotar. E Deus usa quem? A nós. E pode usar as nossas crianças também para derrotar gigantes. Amém? Então nós ensinamos a ele através de Davi o segundo segredo. E hoje, o segredo da vitória vai ser sabedoria. Diga comigo, sabedoria. Amém? Então, crianças, esse aqui é o terceiro segredo. Eles estavam perguntando ontem, qual é o terceiro segredo? Amanhã no culto você vai saber. E este é o terceiro segredo. Qual é o segredo? O segredo da sabedoria. Primeiro, eu preciso decidir ser fiel. Quando eu decido ser fiel, eu tenho que ter fé para que aquela fidelidade a Deus eu possa cumprir todos os seus mandamentos. E eu preciso do terceiro segredo, que é a sabedoria. Salomão, nós lemos aqui um texto dizendo que Salomão, ele buscou sabedoria. Deus apareceu em sonho para Salomão e disse, o que tu queres, Salomão? Pede-me tudo o que tu queres, eu lhe darei. Imagine, Deus olha para você e diz, peça, Patrícia, tudo que você quer, eu vou te dar. Então, de imediato, Deus iria dar para ele. Nós pedimos todos os dias em oração, mas de imediato Deus ia dar para Salomão. E ele vai e pede sabedoria. E Deus se agrada do pedido de Salomão e diz, bem me pediste, o que você me pediu, eu vou te dar muito mais além daquilo que você me pediu. Amém? Porque Deus, ele se agrada quando nós chegamos até Ele com o nosso coração aberto, o nosso coração alegre até o Senhor. E Deus deu a ele muito mais. Deus deu a ele riquezas. Deus deu a ele sabedoria. Então, não existia um reinado onde houvesse um rei tão sábio. Exemplo é aquelas duas mulheres que a gente conhece bem na Bíblia. As duas mulheres, o filho de uma morreu, o da outra estava vivo. A mãe que perdeu o seu filho dizia que aquele era o filho dela.
levaram até o rei. E o rei diz o quê? Mate o filho. Corte o filho ao meio e entregue a metade para cada uma. A mãe verdadeira disse, não, pode entregar o filho para a outra. Quando disse isso, ele disse, ela é a mãe verdadeira. Porque a mãe, ela se sacrifica pelo seu filho. Então, Salomão teve sabedoria. Como Salomão teve essa ideia genial de dizer, corta o filho ao meio. Não foi dele, não, foi porque Deus deu sabedoria, Deus deu inteligência. E todos os dias nós temos que pedir isso para o Senhor, que o Senhor venha nos dar inteligência e sabedoria. Amém? Diga amém. Amém. O Senhor, Ele venha nos dar inteligência e venha nos dar sabedoria. E através do livro de Provérbios, nós vemos, né? Tanto sabedoria que Salomão, ele escreveu 3 livros, né? E aí, através de um dos livros, que é o livro de Provérbio, nós vamos falar um pouquinho sobre sabedoria. Para quê? Para que nós venhamos ter alguns passos para que a gente venha alcançar ainda mais a sabedoria. E o primeiro passo que nós temos que fazer é o quê? Quem sabe que figura é essa? Então, criança, diga que figura é essa? A Bíblia, representando a Bíblia Sagrada. Então, esse é o nosso primeiro passo. O nosso primeiro passo é a Bíblia. Lá em Provérbios 4, 4, diz assim, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Ele ensina que nós temos que ter os mandamentos do Senhor guardado onde? Em nosso coração. Que nós temos que estar como? Bem perto do Senhor. Se nós estivermos perto do Senhor, nós teremos o quê? Sabedoria. Tudo que nós vamos fazer, peça ao Senhor, veja na Bíblia, vê o que a Bíblia está falando. Você quer ensinar o seu filho, você quer corrigir, você quer disciplinar, então vá para a Bíblia. Diga, mostre para ele na Bíblia, não simplesmente pegue um cinto, bata e pronto. Não, mostre na Bíblia por que ele está sendo corrigido, por que ele não pode passar o dia todinho em frente a um computador, em frente a um celular ou uma televisão. Então, mostre na Bíblia, achegue-se à Bíblia e ensine o seu filho a amar a Bíblia. Aqui nós lemos que Salomão, ele foi ensinado pelo seu pai Davi a amar os estatutos de Deus. O que são os estatutos? São os ensinamentos. E onde estão os ensinamentos? Dentro da palavra de Deus. Diga assim, os ensinamentos estão dentro da palavra de Deus. Amém? E mais um. A coroa. Vamos ver para que serve essa coroa. A coroa. Lá em Provérbios 4, 9, diz assim, dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória entregará. Quem entregará? O nosso Deus, quando nós buscamos o quê? A sabedoria do alto. O Senhor, Ele nos dá uma coroa de glória. Por que essa coroa de glória? Para que aonde nós andarmos, as pessoas vão olhar o quê? Que aquela criança, aquele homem, aquela mulher, ele reflete a glória do Senhor. Porque nós somos o quê? Semelhanças do Senhor. Nós fomos feitos semelhança de Deus. E o Senhor, Ele nos dá a coroa de glória para quê? Para que nós venhamos reinar aqui na terra. De que forma? Reinar através da palavra de Deus. O que é reinar? Nós vamos ser reis como Salomão, tendo sabedoria. Nós vamos reinar como? Na nossa casa, ensinando a palavra de Deus. Nós vamos reinar aqui na terra como? Sendo aquele que leva a palavra de Deus, que ensina a palavra de Deus, que ensina os estatutos do Senhor. Amém? Diga assim, eu vou reinar na minha casa, através da palavra de Deus. Amém? Então é isso que o Senhor, Ele nos ensina. Ele nos dá uma coroa de glória, Ele nos dá um diadema de graça, uma coroa de glória. Ele entregará a todos aqueles que andam nos seus
estatutos. Diga assim, a todos aqueles que andam nos seus mandamentos. Amém? A todos aqueles que ensinam os seus mandamentos. E aqueles que ensinam os seus mandamentos, nós temos um outro passo, que é o quê? Os pés. Diga assim, olha para os seus pés. Seus pés são bonitos, amém? O que é que Jesus disse para nós? Que nós devemos calçar a sandália do Evangelho da Paz, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Amém? Lá em Provérbios, não é? Em Provérbios também fala dos pés, fala dos passos, que nós temos que o quê? Ensinar com sabedoria e por verdades de retidão te fiz andar. Então o Senhor, Ele nos faz andar em retidão. O Senhor, Ele nos faz andar lá em Provérbios 4:10, em retidão. O que é andar em retidão? Quando você busca sabedoria em Deus, você anda em retidão. Quando você busca sabedoria no Senhor, os seus passos, eles vão andando em caminhos certos. Se os seus passos vão se desviar do caminho do Senhor, você tem o Espírito Santo que te traz de volta. Então, os seus passos não vão vacilar. Você não vai vacilar, nem sair da presença de Deus, nem para a direita e nem para a esquerda. Por quê? Porque os teus pés te voltam a vir para o caminho do Senhor. Então, ensinar o caminho do Senhor aos nossos pequeninos. Ensinar a verdade da palavra aos nossos pequeninos. Não deixar que o mundo ensine. Então, nós não devemos deixar o mundo ensinar, o mundo inculcar coisas erradas. Essa semana aqui eu vi um comercial que falava que pessoas do mesmo sexo, crianças falando que pessoas do mesmo sexo é normal, que na casa deles tem, que a mãe já morava, mas agora ela arranjou uma madrasta para aquela menina. Então, crianças falando, e assim, é tudo normal. Outra criança vai e olha, acha que é normal. Então, não é normal. Nós temos que ensinar o quê? A verdade para os nossos filhos. Ensinar a verdade. Como você vai ensinar? Buscando a sabedoria de Deus. Senhor, está difícil de ensinar o meu filho. Está difícil de ensinar o meu irmão, está difícil de ensinar a minha família no teu caminho. Está difícil porque você não está se apegando aonde? Na palavra de Deus. Porque se você buscar a palavra de Deus, vai continuar sendo difícil, só que com uma diferença. O Senhor, Ele abrirá os teus olhos. O Senhor, Ele colocará essa coroa para que você venha pensar ainda mais, para que você venha buscar ainda mais a sabedoria em Deus. O Senhor, Ele vai te levar em passos verdejantes para que você venha levar o seu filho no caminho do Senhor. Amém? Diga amém. Glória a Deus. E o outro, que está lá em Provérbios 4:23, diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Provérbios 4:23. Então, em Provérbios 4:23 diz, sobre tudo que nós devemos guardar, guardar o nosso coração. O que é dizer guarda o nosso coração? É dizer, eu guardo os meus sentimentos, guarda tudo que eu vou aprender da parte do Senhor, vou guardar no meu coração, porque desse coração procede a fonte da vida. Do meu coração vai proceder o quê? Vai ser guardado, procede fontes. Rios de águas vivas vão vir de dentro do meu coração. Quando eu estava lendo essa palavra aqui, eu lembrei de Sara, a filha ali do pastor Albert, que uma vez eu estava conversando, essa Sara, né? Conversando com as crianças lá atrás, lá na igrejinha, não era nem dia de ficar, e eu dei essa palavra para as crianças. Eu pensei até que eles nunca... Eu dei essa palavra, ministrei esse versículo, mas eles nem ligaram. Quando foi depois, ela estava repetindo o versículo. Então, o que quer dizer isso? Guardou a palavra no seu coração. Às vezes a gente pensa que a gente diz um versículo para a criança e ele não aprende. Mas esse me chamou tanto a atenção que eu prestei mais atenção ainda naquilo que eu vou dizer às crianças quando estou ensinando. Por quê? Porque guardou a palavra no coração.
Amém? E quando as crianças guardam a palavra no coração, elas não se desviam do caminho do Senhor. E por mais que se desviem, elas acabam voltando. Por quê? Porque está pautado na palavra, guardou a palavra do Senhor em seu coração. E se guardou no coração, o Senhor dá o quê? Sabedoria. Então, nós temos que buscar sabedoria no Senhor. Amém? Lá em Tiago, capítulo 1, eu quero que você abra, nós vamos estar encerrando, porque eu acho que o meu tempo também está terminando. Amém? E em Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim. Tiago 1,5 diz: e se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberalmente e não lança rosto, e ser-lhe-á dada. Tiago 1,5. Amém? Então, se alguém tem falta de sabedoria, busque a quem? Ao Senhor, peça ao Senhor. O que foi que Salomão pediu ao Senhor? Ele pediu sabedoria. E quando nós pedimos sabedoria ao nosso Senhor, nós pedimos sabedoria para nós conduzirmos as nossas crianças no caminho que devem andar. Quando nós pedimos sabedoria ao Senhor, nós conduzimos os nossos filhos, colocamos no coração dos nossos filhos o quê? A palavra de Deus. Diga assim, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela tem que estar inculcada no coração dos nossos filhos. E essa dinâmica aqui, eu fui procurar uma dinâmica para que viesse trazer mais entendimento ainda daquilo que eu queria passar, né? Eu vi lá com a Mara Melnick. Então, eu procurei lá, buscando, e vi essa dinâmica. Para quê? Para que viesse mostrar para vocês o que é ter sabedoria. Sabedoria é nós pedirmos ao Senhor, nos achegarmos ao Senhor, dizer: Senhor, eu quero ser fiel a Ti, eu quero ser fiel ao Senhor, eu quero ser fiel ao Senhor em todas as áreas. Então, nós temos que ensinar os nossos filhos a ser fiéis. Como? Ser fiel nos dízimos e nas ofertas, ser fiel a Deus, amando a Deus em primeiro lugar, ser fiel ao Senhor todas as vezes que o seu filho te honra, ele está sendo fiel ao Senhor. Mas para que os nossos filhos também, eles venham contar os testemunhos, eles têm que aprender isso aonde? Na nossa casa. Na nossa casa. Então, qual é a primeira coisa que nós temos que dar de presente para os nossos filhos? É a palavra de Deus. Diga assim: eu vou comprar uma Bíblia para o meu filho. Amém? Então, por que eu estou falando isso? Porque todas as vezes que nós estamos lá com as crianças na igreja de criança, a gente pergunta: quem tem Bíblia? Aí muitas crianças não têm Bíblia. E muitas crianças são os nossos filhos daqui, que precisam de uma Bíblia para que eles possam ler, para que eles estão aprendendo a ler, já começou a ler, então já está na hora de eu dar presente para ele, o quê? O melhor presente, o melhor tesouro. Qual é o melhor tesouro? A Bíblia. Amém? O melhor tesouro é a Bíblia. Então, a Bíblia é o melhor tesouro, é o melhor presente que você tem que dar para o seu filho. Mas não somente dar, ensiná-lo a ler, ensiná-lo a abrir a Bíblia e ler os versículos, um versículo por cada dia, iniciando. Deus vai abençoando e eles vão tendo força, vão tendo gosto pela palavra de Deus e vão tendo a alegria de ler a palavra de Deus. Nós temos que ter o quê? A alegria. Diz assim comigo: a alegria de ler a palavra de Deus. Amém? A alegria de ler a palavra de Deus. Então, amados, é isso, nós temos que ter a alegria de ler a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus, buscar os ensinamentos do Senhor e ensinar os nossos filhos nesse caminho da salvação, o caminho do Senhor, o caminho de quê? O caminho da alegria de buscar o Senhor todos os dias.
Amém? Buscar o Senhor todos os dias, buscar a presença do Senhor. Sabedoria é ter inteligência para fazer a escolha certa. Diga comigo, sabedoria é ter inteligência de buscar a coisa certa, de fazer também a coisa certa. Então, nós vamos aonde? Até o nosso Deus. Peça sabedoria, inteligência para quê? Para que você venha fazer aquilo que é certo, para que você venha buscar aquilo que é certo. E o que é certo? Está na palavra de Deus. É certo eu ensinar o meu filho nesse caminho. É certo eu ensinar que ele deve andar por esse caminho, mas é errado eu deixar de ensinar. É errado eu deixar de instruir, eu deixar de disciplinar. Na sexta-feira, eu vi um episódio aqui muito triste, de uma das nossas crianças que estavam lá na Semana Kids, lá no culto, e eu via que aquela criança era uma criança que brincava, era uma criança que era ativa demais, brincava, era alegre, vivia sorrindo, e aí essa criança queria ir embora. Eu disse, mas por que você quer ir embora? Ah, porque a minha calça está assim, assim, assim. Mas eu não estou vendo nada de defeito na tua calça. Não, mas está assim, inventou um monte de coisa na calça. Aí, por último, eu disse, não, eu esqueci minha máscara. Eu disse, não, mas aí a gente pode ver uma máscara para você. Não, mas eu não quero. Eu vou esperar a minha irmã que venha me buscar. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu disse, não, mas você não pode sair, sua irmã ainda não chegou, você vai ficar. Aí a criança ficou, mas ficou ali tristinha. E aí eu fui perguntar para um parente dessa criança, por que essa criança estava assim? Porque estava o quê? Pensamento no celular, pensamento nos jogos, pensamento onde? De querer ir para casa para brincar. E aí eu disse, olha, uma criança que vivia tão feliz, uma criança que vivia tão alegre, hoje em dia não está alegre, por quê? Porque está com pensamento nos jogos. Então, quando as nossas crianças não estão com pensamento em Deus, ela se torna uma criança triste. Então, por isso que foi orado no início aqui. Olhe, veja o que está tirando o seu filho do caminho do Senhor. Veja o que está tirando a alegria. Veja se seu filho está alegre. Veja se seu filho continua sorrindo. Veja se seu filho continua aquela mesma criança de antes. Então, observa. Por quê? Porque veio a pandemia. Muitas crianças foram para a frente do computador por causa das aulas online. Viaje à cidade maravilhosa. E, através dessas aulas online, foi aberto um leque. Eles começaram a ter desejos de ir cada vez mais fundo no mundo virtual. E aí, esse cada vez mais fundo, e muitas vezes os pais estão ali ocupados, ou os pais estão no serviço, ou as mães estão fazendo comida, e o filho está ali em frente ao computador, e a gente está pensando o quê? Que eles estão assistindo aula. Muitas vezes não estão assistindo. Então, eles ainda não têm sabedoria suficiente para estar no caminho certo do Senhor, mas nós como pais estamos aqui na terra para quê? Para ensinar os nossos filhos, amém? Então não dê autoridade para outra pessoa, não é somente nós aqui na igreja que vamos ensinar, não é somente nós aqui na igreja que vamos olhar o comportamento do seu filho, é você em casa que tem que ver isso primeiramente, amém? E se quiserem nos procurar para ajudar em oração, ajudar em conversa, nós estamos aqui abertos para isso. Muitas pessoas nos procuram e aí a gente vai, conversa e graças a Deus dá tudo certo, amém? Conversa, ora e o Senhor Deus, Ele faz a sua obra. Mas por quê? Porque você em casa, você viu primeiro. A mãe, né, como sempre diz, a mulher, ela tem um radar muito especial, né? Olha tudo que está acontecendo à sua volta. Então isso aí significa o quê? A sabedoria que Deus dá à mulher. Por quê? Porque muitas vezes o homem, ele está ocupado, ele está ali como mantenedor, ele saiu, ele foi trabalhar, ele não prestou atenção, mas a esposa está ali. E aqueles que moram só com a mãe?
A mãe está perto. Aqueles que moram só com o pai, ou os pais não moram juntos, mas o momento que seu filho está com você, você está ali olhando, percebendo, instruindo e orando. Então, não esqueçam de orar pelo seu filho. Amém? Não deixem de orar pelo seu filho. Não baixe as armas, não baixe a guarda. Por quê? Porque seu filho é vitorioso em Cristo Jesus. Amém? Nós estamos falando de fidelidade. O segredo da vitória é esse. Qual é o segredo da vitória? É eu buscar em Deus essa fidelidade do Senhor e eu ensinar essa fidelidade às nossas crianças. O que nós quisemos, né, durante todos esses 3 dias é ensinar essa fidelidade. Ensinar aos seus filhos. Então, quando chegar em casa, o que foi que você aprendeu hoje? Se não aprendeu nada, olha, da próxima vez eu quero que você aprenda. Então, você vai ter que fazer o quê? Prestar atenção. Como é que se você perguntar o que passou no filme e tal, seu filho diz tudinho. Diz tudo que passou naquele filme. Mas se disser, o que foi que a tia ensinou lá na igreja de criança? Se ele não souber dizer, você diz. Então, você tem que prestar mais atenção. Porque alguma coisa você tem que aprender ali. Porque ali está sendo ensinado a palavra de Deus. Todas as tias, todos os tios que vão para ali, eles vão respaldados para ensinar a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, ensinar a palavra de Deus. E é isso. O Senhor, Ele nos chama aqui na terra para ensinar a palavra de Deus para o seu filho ou para aquele que está perto de você. E é isso que você tem que fazer. Ensinar o seu filho a palavra de Deus. Ensinar, andar com ele, trazer ele para a igreja, trazer ele para os ensinamentos, colocar perto de você, orar junto com você, buscar um versículo, cantar um louvor, adorar o Senhor, ensinar o caminho que o Senhor diz que nós temos que ensinar os estatutos do Senhor. Salomão pediu sabedoria. Deus disse para ele, porque você me pediu sabedoria, eu vou te acrescentar muito mais. Amém? Fidelidade é isso. Fidelidade é você buscar mais de Deus. Fidelidade, o segredo da vitória é nós decidirmos ser fiel ao Senhor. É nós termos fé no Senhor. Fé que tudo vai acontecer segundo a vontade de Deus. E fidelidade, o outro segredo é a sabedoria no Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você fique de pé nesse momento. Nós vamos orar, porque daqui a pouquinho nós vamos alongar, vamos dançar para o Senhor, amém? Do jeito que a irmã Andréa gosta, dançar, louvar o Senhor, que eu quero ver ela dançando aqui, musiquinha infantil, amém? Glória a Deus. Então, o nosso culto infantil tem que terminar com culto infantil, amém? Então, amados, sabedoria é uma coisa muito importante para nós pedirmos para Deus. Nós, como pais, nós temos que pedir todos os dias, Senhor, me dá sabedoria para criar. Senhor, me dá sabedoria para instruir o meu filho. Senhor, me dá sabedoria para eu ensinar a minha casa no teu caminho. Como esposa, nós temos que pedir sabedoria para nós entendermos os nossos esposos, para nós vivermos mais felizes ainda. E os esposos pedir sabedoria para que entendam mais ainda a sua família e ensine também, como cabeça da sua casa, ensinar o caminho, amém? Ensinar a palavra de Deus. Então, nós temos que pedir sabedoria. Como filhos adultos, nós temos que pedir sabedoria ao Senhor, para que nós venhamos compreender os nossos pais, para que nós venhamos compreender a nossa família, para que nós venhamos orar e buscar no Senhor, amém? Então, pedir sabedoria. A verdadeira sabedoria é entender a palavra de Deus. Sabedoria para entender. Muitas vezes nós lemos e temos que buscar sabedoria para entender. Senhor, o que o Senhor quer falar nesse versículo? Senhor, que ensinamento o Senhor quer nos dar? O que o Senhor quer dizer? O que o Senhor quer apresentar nesse versículo? Então, nós temos que pedir sabedoria. Amém? Então, sabedoria ao Senhor. E andar de acordo com aquilo que o Senhor ele nos ensina. Amém?
Pode vir o Ministério de Louvor, pode subir, não tem problema não, tá bom? Amém? Nós vamos orar, vamos colocar o nosso coração diante do Senhor. Sabedoria, nós temos que orar para o Senhor, pedindo a Deus que nós venhamos sentir muito, todos os dias, o desejo de estar perto do Senhor, de estar perto da sua palavra. Sabedoria é isso, é você sentir cada vez mais o desejo de estar perto da palavra de Deus. Eu quero que você, nesse momento, tanto as crianças quanto os adultos, hoje as crianças não saíram, elas estão aqui conosco, glória a Deus, que você fechasse os seus olhos, que você colocasse no seu coração, a mão no seu coração, e dissesse ao Senhor, pedisse ao Senhor sabedoria para buscar na palavra de Deus, os ensinamentos, para ensinar a palavra de Deus, sabedoria para que você andasse no caminho do Senhor, sabedoria para criar os seus filhos, sabedoria para entender o seu familiar, para entender a sua esposa, o seu esposo, os seus pais, aquela pessoa que está perto de você. Pedir sabedoria ao Senhor. Aleluia. Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor. Aqui, Senhor Deus, nós estamos diante do Senhor. Aqui está a tua igreja. A tua igreja, Senhor Deus, que veio, Senhor Deus, a este lugar para te buscar, para te adorar, para exaltar o teu santo nome. Senhor Deus, aqui está dos pequeninos, Senhor, desde os pequeninos das crianças, quanto aos maiores. Senhor, e a tua palavra diz, Senhor, que aquele que não se faz como uma criança não herdará o reino dos céus. Senhor Deus, e nós estamos aqui, fazendo como Salomão, Senhor, fez. Senhor, dizendo como Salomão disse, buscando sabedoria em ti. O Senhor disse a Salomão, o que tu queres, Salomão? Pede-me o que tu queres e eu te darei. E Salomão pediu entendimento. Salomão pediu entendimento para julgar, entendimento, Senhor Deus, para reinar, entendimento, Senhor Deus amado, para, Senhor Deus, ser sábio. Senhor Deus, e o Senhor derramou sabedoria e inteligência a ele. E o Senhor deu muito mais a ele, Senhor, daquilo que ele estava pedindo ou pensando. Senhor, que o Senhor derrame em nossas vidas sabedoria, Senhor, para, Senhor Deus, entender o nosso próximo. Sabedoria, Senhor, para amar o nosso próximo. Para buscar, Senhor, em ti, Senhor Deus amado. Pai amado e poderoso, buscar em ti essa sabedoria, Senhor, para, Senhor, conduzir os nossos filhos no teu caminho, Senhor Deus, para conduzir a nossa casa. Senhor, muitas vezes é difícil, Senhor Deus amado, mas, Senhor, nós sabemos que em ti nós podemos todas as coisas. Senhor Deus, e nesta noite, Senhor, eu decido ser fiel a ti. Eu decido ser fiel, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, Senhor Deus. Aleluia, Deus. Quero ser como e acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer.
não posso viver longe do teu amor. Senhor, não posso viver longe do teu afago. Senhor, eu não posso viver longe do teu abraço. Senhor, abraça-me, abraça-me. Abraça o Senhor, Ele quer te abraçar nessa noite. Nesse finalzinho de tarde, início de noite, o Senhor, Ele quer te dar aquele abraço. Ele quer sentir você do seu lado. Ele quer te abraçar. Ele quer que você chegue mais perto a Ele. Abrace ao Senhor. Fique no colo do Senhor como uma criança no colo do seu Pai. Aleluia, Deus. Oh, glória. Peça ao Senhor para que venha morar sempre no seu coração. Peça ao Senhor, Senhor, mora dentro do meu coração. Senhor Deus, eu tenho, Senhor, a chave do meu coração, mas nesta hora eu entrego a Ti, porque o meu coração pertence a Ti, porque a minha mente pertence a Ti, porque os meus pés pertencem a Ti. Entregue o seu coração ao Senhor. Diga: Senhor, mora, Senhor, dentro do meu coração. Abraça-me, Senhor Deus amado, como um pai abraça o seu filho. Sinta o abraço do Senhor, porque Ele é o teu Pai. Você está aqui nessa noite para sentir esse aconchego do Senhor. O aconchego do Senhor. Aleluia. Você que está aqui nessa noite, que nunca entregou o seu coração a Deus. O Senhor nessa noite, Ele te chama para que você entregue o seu coração a Ele, porque Ele é aquele que bate na porta, e se você abrir a porta e deixar Ele entrar, Ele entra e mora dentro de você. Então você que está nessa noite aqui, e você quer fazer uma aliança com Deus, e dizer: Senhor, eu quero, Senhor Deus, andar no Teu caminho. Eu quero andar nos Teus estatutos. Eu aprendi hoje, Senhor Deus amado, que eu tenho que ser fiel. Ser fiel é uma decisão. E você quer ser fiel ao Senhor. E para que você venha buscar, ser fiel ao Senhor, você quer entregar primeiramente o seu coração a Ele. Você pode simplesmente só levantar a sua mão onde você estiver. Ou você pode sair do seu lugar e vir até aqui à frente e dizer: o meu coração é Teu, Senhor. Nessa noite eu Te aceito como meu Senhor, como meu suficiente Salvador. Aleluia. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Se todos que estão aqui já aceitaram o Senhor Jesus, mas Jesus, Ele está dentro do seu coração. Ele vai continuar dentro do seu coração. E que você seja cheio do amor de Deus. Amor para ensinar, amor para buscar, amor para ser fiel ao Senhor, para buscar cada vez mais a sabedoria do Senhor na sua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E nessa hora eu quero chamar